Por gentileza, eu sou Maria Luísa, professora atual. Acho que o professor Paulo Cheves daí também comentar. Vou tentar ser breve. Eu vou começar pelas questões propostas pelo Bruce, depois vou tentar tratar das questões propostas pelo Miguel Ángel e pelo embaixador Castro Neves. Com relação ao projeto Chaves, meu único ponto foi de que esse projeto não existe ex ante. É um projeto que é construído a partir dos dilemas que o próprio Chaves tem que enfrentar na Venezuela. O fato de nós caracterizarmos esse projeto como um projeto anti-mercado, antidemocrático e anti-imperialista não é suficiente para caracterizá-lo como um projeto, porque é só negativo. Ele não é mercado, mas ele é o quê? É a China, o Brasil também não é exatamente um projeto de livre mercado. O que não é o mercado nesse caso? Ele não é democrático, mas ele não é democrático do ponto de vista liberal, ou ele não é democrático do ponto de vista de qualquer tipo de representação? Como caracterizá-lo? Me parece que essa caracterização, essas características do modelo de Estado pretendido pelo Chaves foram construídas ao longo do tempo, até uma fusão entre essa denominação difusa e muitas vezes uma retórica vazia do bolivarianismo com isso que ele está chamando de socialismo do século XXI, mas basicamente se refere a uma relação direta entre Estado e sociedade, com organização da população na base da sociedade, o que é muito perigoso, porque é uma das características, não de qualquer caudilismo, mas de um caudilismo, digamos, a caminho de um fascismo, não é? É bastante perigoso nesse sentido, e ao mesmo tempo a adoção de um modelo econômico de caráter neodesenvolvimentista, onde obviamente o mercado não pode vicejar. Mas diferentemente do caudilismo e do populismo mais tradicionais, a ordem internacional é diferente. A ordem internacional onde esse fenômeno se inscreve é uma ordem internacional diferente, e aí eu concordo com o teu primeiro ponto, Bruce, que é exatamente o fato de que ao final dos anos 90, quando esse projeto ganha corpo na Venezuela, o que nós assistimos é uma espécie de falência disso que ficou conhecido na região como projeto neoliberal, ou como consenso de Washington. De uma maneira ou de outra, a liberalização dos países sul-americanos fracassou no final dos anos 90, ou de muitos desses países, pelo menos, fracassou no final dos anos 90. E a resposta do Chaves, eu acho que tem que ser entendida exatamente nesse contexto. Ele oferece uma alternativa não democrática, quase protofascista, uma vez que organiza a sociedade na sua base e se dirige diretamente ao topo do Estado, no interior da Venezuela. Mas o contorno internacional me parece fazer toda a diferença, e nesse sentido eu concordo contigo. Com relação à abertura da região às outras potências, eu acho que essa questão é uma questão também relacionada ao problema da ordem internacional. Não me parece que nós possamos pensar essa ordem internacional em 2011 da mesma maneira que a pensávamos em 1992. Em 1992, me parece que a capacidade dos Estados Unidos de moldar as instituições internacionais e moldar a prática internacional era muito mais pujante do que é hoje. Hoje, nós temos a inserção de uma série de estados no ambiente internacional promovendo ações que não necessariamente têm o caráter liberal. Então, esse processo que você identifica na região como um processo de entrada da China, da Rússia, na América do Sul em particular, nós vamos encontrar a entrada da China da mesma maneira na África. Existe um fundo de cooperação China-África, que aporta uma série de investimentos, ou que conduz uma série de investimentos chineses em países africanos. Agora, surpreendentemente, o Brasil está fazendo a mesma coisa. Se você pegar o volume de investimentos diretos do Brasil e a chamada cooperação Sul-Sul, a cooperação Sul-Sul, do meu ponto de vista pelo menos, nada mais é do que o credenciamento do Brasil como o norte do sul, como um país que está ao norte nesse conjunto de países em desenvolvimento. E o Brasil opera com relação a muitos dos seus vizinhos, e particularmente com relação a muitos países africanos,
vide investimentos do BNDES, vide investimentos financiados pelo Estado brasileiro na África, da mesma maneira que a China. Então, o que me parece é que nós estamos, na verdade, numa ordem internacional onde o projeto liberal, que supõe a construção ou, digamos, a difusão da democracia liberal para a construção da paz internacional, esse projeto liberal eventualmente está sendo contestado. Está sendo contestado por países como a Rússia e a China, eu concordo com você, mas eventualmente talvez esteja sendo contestado também por países como o Brasil. E nesse sentido, a questão que eu gostaria de levantar com relação aos pontos iniciais do professor Eikenberry, estão relacionados a algo que já foi dito nessa mesa. Eu acho que a Francine já levantou um desses pontos. Quando o Brasil, como países como o Brasil, e me parece que alguns países da região, estão pensando em segurança internacional, estão pensando nas novas ameaças à segurança internacional ou à segurança global, no caso brasileiro em particular, nós podemos identificar um pequeno twist, um pequeno matiz, que aponta para a raiz das grandes ameaças, como o embaixador Castro Neves apontou aqui, como a desigualdade no sistema internacional. A desigualdade no sistema internacional é vista pela diplomacia brasileira, é vista pelo Estado brasileiro, como a raiz dos conflitos internacionais. Nesse sentido, basta pegar a resolução do Conselho de Segurança que cria o mandato da MINUSTAH, e nós vamos perceber no mandato da MINUSTAH um elemento que é característico, ou que é uma afirmação brasileira, que é a necessidade de combate à pobreza para a reconstrução nacional, ou para garantir processos de state building. Nesse sentido, não só o Brasil aporta o problema da desigualdade internacional como um problema, ou como o combate à desigualdade internacional como a solução para o problema da segurança internacional, como as alternativas que o Brasil propõe para problemas como, para ameaças como clima, pandemias ou terrorismo e proliferação, não são as mesmas propostas pelos Estados Unidos. Para ficar apenas no campo das pandemias, ao contrário da alternativa de mercado, o Brasil vai tratar o problema dos fármacos ou combate às pandemias como bem público, ou como um problema comum à humanidade que não será resolvido com base nos mecanismos de mercado. E essa é a proposta americana. Então, o meu ponto aqui é, se por um lado nós temos uma institucionalização democrática no Brasil, de alguma maneira, essa confluência entre neodesenvolvimentismo e institucionalização democrática permite ao Brasil, embora ainda que não esteja em igualdade de condições com as potências centrais, permite ao Brasil colocar em questão alguns dos fundamentos centrais do projeto liberal de organização da ordem internacional. Finalmente, com relação à questão do Miguel Ángel, acerca da institucionalização do Brasil e sua relação, da institucionalização democrática do Brasil e sua relação com a região, eu concordo. Acho que o Brasil deveria, do meu ponto de vista, deveria enfrentar, uma vez que não há consistência entre o projeto brasileiro, entre esse modelo que o Brasil está criando e o modelo criado na Venezuela, o Brasil deveria enfrentar o projeto venezuelano com mais vigor. E enfrentar o projeto venezuelano com mais vigor significa apostar não apenas retoricamente, mas efetivamente na integração da região. E apostar efetivamente na integração da região passa, entre outras coisas, por abrir o seu mercado aos produtos da região, e não sustentar uma balança de comércio que é favorável para o Brasil em relação a todos os países da região, em primeiro lugar. Em segundo lugar, produzir investimentos nessa região. E, em terceiro lugar, garantir que esses investimentos vão ser, ou garantir que os investimentos das empresas brasileiras vão ser, de fato, honrados, o que significa dar respostas mais contundentes a movimentos nacionalistas como característicos da Bolívia ou do Equador. É isso. Por favor.